Olá, meus queridos, a graça e a paz a todos em nome de Jesus. Vamos para mais uma aula de teologia, aula de introdução ao Antigo Testamento, Na primeira aula nós vimos a importância do Antigo Testamento e nessas aulas, conforme prometido, nós vamos estudar os principais conceitos teológicos do Antigo Testamento, Então você que é nosso aluno, abra aí a sua apostila lá na página de número 12, Você passa aí sobre toda a estrutura do Antigo Testamento, esse assunto, e vamos para temas teológicos, que está lá no finalzinho da página de número 12. E você que está no YouTube e está nos acompanhando essas aulas, continue conosco que também você poderá aprender muito, Porque nós vamos ler, a maioria dos parágrafos da apostila e você pode acompanhar e também crescer juntamente conosco, Então, temas teológicos do Antigo Testamento. Então, o primeiro tema que nós vamos abordar do Antigo Testamento, que é a ideia, o conceito de Deus, conforme está apresentado no Antigo Testamento. Então, lá na página de número 12, no finalzinho, você que está com a apostila, abra aí e vamos lá. A gente começa assim: no princípio, Deus, Não existe frase melhor para começarmos nossas análises das Escrituras. Deus. Essa deve ser a nossa busca a partir das Escrituras. Afinal, teologia significa estudo de Deus, ou melhor, estudo daquilo que Deus quis revelar ao homem. Então, o primeiro tema teológico, obviamente, o mais importante, deve ser esse, Estudar Deus, Se é que é possível estudar Deus, A gente tenta usar uma linguagem, que tenta refletir aquilo que a gente quer transmitir, mas mesmo assim, quando se fala em Deus, sempre que nós formos usar, nos direcionar a Deus, sempre será algo que vai soar como inadequado, Porque ninguém pode estudar Deus. Deus não é um objeto que a gente coloca em um laboratório e a gente vai lá desmontar ele todinho, para estudá-lo. Deus, ele é uma pessoa, Então, toda essa concepção que você tem do que é uma pessoa, que tem vontade, que age, que fala, e que, por exemplo, realiza obras, e principalmente nessa última questão de realizar obras, é que a gente pode, conhecer Deus de algum modo, de alguma forma, É por isso que nós, corrigindo aqui a definição de teologia, a gente diz que é o estudo daquilo que Deus quis revelar ao homem, E Deus revela-se ao homem de diversas formas, Mas uma delas, que nós chamamos da revelação especial, é por meio das Escrituras. Então a gente vai estudar, aquilo que Deus quis revelar-se de si mesmo a partir das Escrituras. E nessas nossas aulas, principalmente nessa segunda parte da nossa apostila de conceitos teológicos do Antigo Testamento, nós vamos usar muito o livro de introdução ao Antigo, Teologia do Antigo Testamento, de Eugênio Merrill. E citando Merrill, ele diz assim: a conotação mais abrangente do termo teologia é o estudo de Deus, entre aspas, Mais precisamente quando aplicadas às Escrituras, em especial ao Antigo Testamento, o termo é mais entendido como a história de Deus. Os estudiosos vieram enfatizar, especialmente em tempos mais recentes, que o Antigo Testamento é uma narrativa compacta. Narrativa essa com um cenário, um enredo e um elenco de personagens, entre os quais Deus mesmo claramente discerníveis. Deus aparece primeiro, ele é a força na ação e por trás dela, além de ser a última palavra. Não é apropriado chegar até mesmo ao ponto de considerar o Antigo Testamento uma biografia, uma história de Deus nos tempos do Antigo Testamento. Ou, para ser ainda mais exato, ele é uma autobiografia, pois carrega o testemunho consistente de que Deus mesmo não é só o principal personagem da história, mas também o seu autor. Olha que citação fantástica e fundamental e muito profunda, Nós vamos chamar a atenção só para alguns pontos aqui que ele fala aqui, que é muito importante. Primeiro, lá na metade, mais ou menos, do parágrafo, ele vai dizer que
uma narrativa onde Deus ele se apresenta na história. O texto diz exatamente assim: é um enredo com elenco e personagens entre os quais Deus mesmo claramente discernível, ou seja, Deus é um personagem claramente discernível, né? A gente vê isso já nas primeiras linhas do Antigo Testamento, né? O livro de Gênesis, por exemplo, é um livro muito especial, né? Porque já começa o diálogo entre Deus e Adão, né? E lá na frente ele vai afirmar: não é apropriado a gente chegar ao ponto de considerar o Antigo Testamento uma biografia de Deus, mas uma autobiografia, ou seja, Deus revela-se, Ele mesmo descreve a sua biografia, né? Muito, muito interessante essa frase de Eugênio Merrill. Se você quiser, você pode até pausar, voltar onde eu começo a citação para tentar digerir de tão importante que é essa frase. E aí o texto continua: no princípio criou Deus o céu e a terra. Essa é a primeira frase da Bíblia. Não temos nela nenhum esforço para explicar, não vemos nela, nenhum esforço para explicar Deus em si mesmo, nem mesmo detalhes de como criou tudo. Apesar disso, ao afirmar que tudo que existe é obra de Deus, apresenta-se ao leitor um Deus criador e todo-poderoso, né? Salmo 19, por exemplo, diz que as obras de Deus o revelam. Então, a Bíblia ela começa já assim: no princípio criou Deus, né? E como a gente disse anteriormente, né, que um modo da gente conhecer uma pessoa é por meio de suas obras, né? As obras dão indício daquilo que é uma pessoa, das características da pessoa. Deus é simplesmente o Criador de todas as coisas. Então, nisso aí já revela quem é esse ser, de quem nós estamos falando, né? E o parágrafo seguinte diz o seguinte: a Bíblia não começa com um argumento a favor da existência de Deus, como o leitor moderno espera. Simplesmente afirma existir Deus. O estudante do Antigo Testamento não pode perder de mente que o Pentateuco é escrito por Moisés. Isso implica dizer que a audiência original tinha uma noção, embora muito remota, das promessas do patriarca Abraão. Contudo, havia muitas dúvidas em mente, como quem somos, de onde viemos, por que estamos aqui, qual o propósito de Deus para nós, como se relacionar com Ele. Então esse parágrafo aqui também acrescenta algo muito importante a respeito de Deus. Primeiro, porque a Bíblia ela não tem como objetivo, né, apresentar ou provar Deus. A Bíblia não quer provar Deus. Então o que é dito nesse parágrafo é o seguinte, que você tem que ter em mente o seguinte, que embora ela vá narrar a história desde a sua fundação, desde a criação do primeiro homem, da criação do mundo também, contudo, ela é dita aos contemporâneos de Moisés. Então, anos depois, milhares de anos depois, que é escrito, que é descrito isso aqui. E não tem como objetivo, né, provar a existência de Deus, mas esclarecer para um povo que já tinha uma promessa, né, a promessa feita a Abraão, de que iria ser uma grande nação. Então, esse livro de Gênesis e todo o Pentateuco que Moisés escreve para situar as pessoas, né? É como que quisesse dizer: vejam só, o Deus que libertou vocês foi esse aqui. É esse Deus aqui que está dizendo que vai nos dar a terra prometida. Então, o contexto de Gênesis é para essa audiência aí. E isso é muito importante, porque aí tira a ânsia do leitor moderno, por exemplo, de querer: por que Deus não falou mais a respeito de si mesmo para que nós viéssemos a crer nele? Então a resposta é essa, porque simplesmente a Bíblia não foi escrita com o objetivo de provar a existência de Deus, mas para falar para um povo que já acreditava, embora de uma fé muito pequena, um conhecimento muito pequeno, melhor dizendo, desse Deus. Então o Antigo Testamento, Gênesis, ele vem para enriquecer uma fé que já existia, mas estava muito mal esclarecida, né, dos seus fundamentos, do Deus dos quais eles estavam prestes a servir, firmar aliança. O parágrafo seguinte diz: por esse motivo Moisés recapitula o início de tudo. Assim, a história do AT é uma história de relacionamento entre Deus e o povo escolhido.
Dito isso, o ater é uma revelação de Deus através de seu relacionamento com Israel e não um tratado apologético que objetiva provar a existência de Deus. Gente, isso aqui é fundamental, é muito importante. Então, ele revela a Deus a partir de um relacionamento com o povo. Então, a partir do relacionamento, né, do chamamento de Abraão, depois que se forma uma nação, é que Deus pode ser captado, revelado, né, por essa tela histórica do relacionamento entre Deus e Israel. Então, por esse e outros motivos que a gente, muita coisa no Antigo Testamento, a gente não consegue matar a nossa curiosidade, né? As Escrituras não conseguem matar algumas de nossas curiosidades. Exatamente por isso. Por quê? Porque ela tem como objetivo traçar a história da salvação e a história a partir daquele que nasceria da semente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente, né? A Bíblia inteira tem como objetivo narrar aquele texto de Gênesis 3,15. Todo o conteúdo bíblico vai narrar o desenvolvimento daquela promessa de Gênesis 3,15. E quando nós estamos aqui nessa fala nossa aqui, de que nós estamos tratando do relacionamento entre Deus com Israel, aquele já é o desdobramento. Agora, essa promessa está sendo colocada em prática a partir da escolha de um povo, né, do povo de Israel. Então, nós conhecemos Deus a partir desse relacionamento, porque Deus mesmo não tem carência, né, de querer provar-se a existência dele, né? A fé, inclusive, é um dom de Deus. O parágrafo seguinte diz o seguinte: no princípio, Deus também revela sua eternidade, né? Esse conceito de tempo, né? O próprio Deus, ele cria o tempo. Então, Deus está fora do tempo. Deus, ele é eterno. Então, nós já temos aí a dimensão da eternidade, né? Então, veja que frase importante. No princípio, Deus. Ou seja, a frase a Bíblia não começa tentando explicar Deus, ela já começa estabelecendo: existe um Deus. No princípio, Deus. Depois, esse Deus, ele é criador. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, no princípio, Deus também, além disso, de mostrar que existe um Deus, que ele é criador, já mostra também que ele é eterno, né? Porque é o próprio Deus que cria dias, estações e anos, né? Então, Deus está fora do tempo e, portanto, ele é eterno. Deus, ele é eterno. Então, como vemos no relato de Gênesis, o próprio tempo, dias, meses, estações, etc., foi criado por Deus, indicando sua existência anterior, isto é, sua eternidade. Deus está fora do tempo. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, né? Já diz o apóstolo Pedro em 2 Pedro 3, versículo 8, né? Então, só nesse princípio Deus nós já podemos captar um pouco, através das obras, né? Através das declarações de Gênesis, quem é esse Deus, né? O que é Deus, o conceito de Deus, como é que a gente pode descrever Deus, né? A gente já tem uma noção, embora muito pobre, da riqueza do que ele é, né? Mas temos alguma coisa, já temos um ponto de partida para falar a respeito de Deus. Aí nós temos agora uma questão, né? Qual é o seu nome, né? Ainda na página 13, né? Lá embaixo. Em nossa cultura, os nomes servem apenas para identificar as pessoas e raramente elas são escolhidas por seu significado. É uma complementação do CPF, né? Entre aspas, uma questão de estética, né? No uso bíblico, porém, o nome geralmente era dado para descrever a pessoa, né? Frequentemente, a Bíblia dá significado ao nome ou à razão porque ele está sendo atribuído a alguém. Por exemplo, Eva recebeu esse nome por ser mãe de todos os seres humanos, Moisés por ser tirado das águas, né? E Jesus por ser o salvador do seu povo. Em alguns casos, as pessoas tiveram seus nomes mudados ou acrescidos para indicar uma nova situação de vida. Foi assim com Abraão, com Sara e também com Jacó. Então, gente, esse parágrafo é muito importante. Ele está explicando aqui para a gente que os nomes do Antigo Testamento, em especial o nome de Deus, que nós vamos trabalhar logo mais, eles não são dados por questão estética, só uma complementação do CPF, por exemplo, né?
ele tem todo um sentido por trás, como a gente citou vários aqui, como por exemplo Moisés, que que foi tirado das águas. Então Moisés significa isso, né? Tirado das águas. Então os nomes, licença aí. Os nomes, eles tinham esse sentido, né? No Antigo Testamento, no mundo antigo. Ele descrevia uma situação ou uma característica da pessoa, né? E assim por diante, né? Então é diferente do nosso conceito de nome hoje. A gente vai ver melhor isso quando a gente estiver estudando os nomes de Deus mais à frente. Então, continuando, assim os nomes de Deus também são revelacionais, né? Principalmente porque Deus mesmo, quem os escolheu para com eles se manifestar. É através deles que ele se autodenomina, né? Deus não precisa de um nome para se identificar ou para distinguir-se dos outros. Ele é único. Seus nomes são modos de como ele se dá a conhecer. Por essa razão, há diversos nomes de Deus, né? Pois nenhum deles é capaz de descrever toda a sua essência, né? Então, a gente afirmou agora há pouco que os nomes de Deus são revelacionais. A partir do nome de Deus, os nomes que ele se apresenta no Antigo Testamento já está revelando quem é Deus. Por exemplo, a gente viu aí o exemplo de Elohim, né? Elohim, né, o nome mais frequente usado para Deus, ocorre 2.550 vezes no Antigo Testamento, né? Cuja etimologia ela é incerta, né? Mas ela pode significar ser forte, poderoso ou proeminente, né? Então, quando ele se revela como o Elohim, ele está dizendo: eu sou o Todo-Poderoso, né? Então, note como é importante esse conceito de que nome não é uma questão de estética, mas é como se fosse um adjetivo, né? O nome está adjetivando Deus, por assim dizer, né? Está trazendo uma qualidade de Deus, né? El Shaddai, por exemplo, Deus Todo-Poderoso, né? Encontramos ele usado pela primeira vez quando Deus fez aliança com Abraão, em Gênesis 17:1. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito, né? E nós temos El Elyon, né? O Deus Altíssimo. São vários nomes, nós não vamos aqui falar todos, né? Por último, talvez o mais importante, né? Que é o tetagrama, né? O Iavé, né? Que é o YHWH, nesse tetagrama, né? As 4 letras são todas consoantes, como é normal ao escrever o hebraico, né? Hoje, a maioria dos estudiosos pensa que a pronúncia original do tetagrama bíblico era Iavé. Iavé tem o sentido tem sido considerado o nome de Deus por excelência, aquele que Deus mesmo escolheu para designá-lo, aquele nome que Moisés perguntou, né? Qual o teu nome a apresentar a Faraó, né? Aí ele se identificou, ele se apresentou com esse nome, né? Aí nós temos aí a citação, para você ver essa referência aí, Iavé em Êxodo 15:3, tem também Isaías 42:8, Oséias e outras referências que você pode conferir aí na apostila, como Salmo 83:18, por exemplo. Então foi um nome dado para encorajar a Israel a confiar nas promessas de Deus. Então, a partir do Êxodo, ele é usado cerca de 1.800 vezes, né? No Pentateuco, né? E mais também Josué. Então, contra cerca de 250 vezes em que é usado Elohim, né? Então, esse era o nome que os judeus temiam profanar, né? O tetagrama, conforme a interpretação que davam, né? Em Êxodo, por exemplo, 27, que diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, o judeu tinha muito zelo por este nome, né? Então, a profanação lhe custaria até a própria morte, né? Conforme Levítico 24, né? 11 e 16. Então, quando Jesus disse aos judeus, antes que Abraão existisse, aí ele disse: eu sou. Esse eu sou é esse tetagrama. Então, Jesus se apresenta também ali como o próprio Deus, né? Em João 8:58. Então, eles pegaram em pedras para atirar nele, né? Isto porque Jesus usou o nome eu sou, né? Ele usou mesmo Iavé, né? Para referir-se a si mesmo, né? É o que eles consideravam uma blasfêmia, né? É por isso que quando a gente, por exemplo, está diante do texto em português,
a gente não vê muito, né, a ideia, o conceito, a importância do que está por trás, quando a gente tem uma noção da ideia no original, é que a gente percebe o valor da coisa. Quando Jesus disse que era filho de Deus, né, para a nossa cultura, por exemplo, até a pessoa que não é cristã, ele se considera filho de Deus também. Mas considerar-se filho de Deus, nesse sentido aqui que Jesus falou, é considerar-se da mesma essência. É por isso que eles acusaram Jesus de blasfemador, e foi a causa principal da morte de Jesus, né? Para os judeus, né? Para Roma, o fator jurídico que levou Jesus à morte foi Jesus dizer que era rei dos judeus, né? Uma acusação dos fariseus, saduceus, dos religiosos da época, né? Mas para eles, mesmo a questão era essa, porque Jesus se considerava Deus, né? Ele citou aqui o tetragrama. Então, gente, nessa primeira aula nós vimos o conceito de Deus, né? O que é Deus? Deus, a gente aprendeu que Deus, a Bíblia não começa tentando explicar Deus, ela começa com a afirmação, no princípio, Deus, né? Implicitamente está aí colocado que há um Deus, e esse Deus, o que ele é? Primeiro, ele é eterno, porque é ele mesmo que cria o tempo, as estações, dias e anos. E segundo, esse Deus que é autoexistente, ele também é criador de todas as coisas. E a gente viu que por meio de suas obras também, nessa aula de conceitos de Deus, né, conceito teológico do Antigo Testamento, e no que se refere ao conceito de Deus, as obras de Deus podem descrever quem ele é. E por último, até os próprios nomes de Deus, você pode se aprofundar nisso, pesquisar quantos nomes de Deus se revelam no Antigo Testamento, revela também uma qualidade desse Deus, quem ele é, todo-poderoso, autoexistente, né? O Yahvé, né? O grande eu sou, ou eu sou o que sou, ou eu serei o que serei eternamente, né? É até uma dificuldade para a teologia, para definir esse tetragrama, né? O que significa esse tetragrama, né? Então, essa é a nossa primeira aula. Nós vamos depois, em seguida, falar do conceito de reino de Deus na próxima aula. Que Deus abençoe em nome de Jesus.